O livro de Ruth, no seu capítulo 4, no versos 7 até o verso 10, nos diz o seguinte: Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Aqui encontramos uma figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica e tanto no Antigo Testamento nós podemos ver a figura do Senhor Jesus Cristo. Isto se inicia no que chamamos no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, verso 15, já Deus avisando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nessa história tão bonita, que é considerada a joia da coroa do Antigo Testamento, uma espécie de cereja do bolo, nós vemos aqui uma história que nos falam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Boaz representa uma das mais dramáticas figuras do Antigo Testamento, que antecipa a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. A função de parente remidor, cumprida de forma tão elegante nas ações que promoveram a restauração pessoal de Ruth, nos dá testemunho eloquente a respeito disso. Então nós encontramos aqui a chamada lei do levirato. O que seria isso? Quando nós encontramos a primeira menção no livro de Gênesis, capítulo 38, quando um dos filhos de Judá, casado com uma mulher chamada Tamar, ele foi uma pessoa que morreu, e aí, no caso, o seu irmão tinha que casar com a sua cunhada para suscitar descendente para E quem fez isso foi Onã. Mas Onã também não conseguiu fazer essa descendência, e nós vemos que quem fez isso foi o próprio Judá, que era sogro de Tamar. Então,
encontramos também no livro da Lei de Moisés, Deuteronômio, no capítulo 25, a partir do verso 5, nós encontramos essa figura do remidor, a chamada Lei do Levirato. E parece-nos que nesse caso aqui ainda tinha esse costume. É o que nós encontramos nessa narrativa dessa história tão bonita. Então Boaz, que era um dos parentes, mas não era um parente tão próximo, a palavra Boaz significa ligeiro, ele se interessou por Ruth. E antes dele tinha um outro parente mais próximo, um remidor mais próximo. Mas esse remidor, ele abriu mão. Não sabemos exatamente o motivo que ele abriu mão, mas no verso aqui 6 desse capítulo 4 diz: então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu a não poderei redimir. Então essa incumbência ficou para com Boaz, e é interessante que o costume que eles faziam naqueles dias era algo que era feito na porta das cidades, tinha que ter algumas testemunhas, e Boaz fez isso quando tomou 10 homens dos anciãos da cidade, e ali houve esse diálogo entre Boaz e esse remidor. Então foi uma transação, uma espécie de um contrato, e neste contrato, esse homem que abriu mão, ele descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era uma espécie de um selo, de uma assinatura. Isso era o testemunho em Israel. O sapato simbolizava a desistência de todos os direitos que iam com ele, e tanto na propriedade que era de Elimeleque e seus filhos, como a mão de Ruth em casamento. Então era algo que desde lá do Gênesis, no capítulo 13, quando houve a escolha entre Ló e o seu tio Abraão, o Senhor prometeu para Abraão que toda a terra que pisasse o seu pé seria dele. E também podemos encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 11, no seu verso 24, a palavra de Deus diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso o vosso termo. Então isso simbolizava o fato dele descalçar o sapato, que toda a terra agora pertenceria a esse remidor, no caso Boaz. Então essa história tão linda, ela nos mostra essas nuances, essas ações de Boaz que efetuaram a participação de Ruth, uma moabita, uma pessoa que tinha uma ligação com Noemi através do casamento com um dos seus filhos chamado Malom. Essa moabita, ela entra agora nas bênçãos de Israel,
E, por incrível que pareça, Deus tinha preparado um final feliz para esta mulher e para também Noemi e, consequentemente, para Boaz, que inclui a linhagem familiar do Messias. E isso é uma aplicação para as nossas vidas. Nós também estamos agora fazendo parte desta linhagem do Senhor Jesus Cristo, porque na palavra de Deus, Paulo fala sobre isso em Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Nós estávamos como Ruth, éramos gentios, mas agora em Cristo Jesus nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Eis aqui uma magnífica figura, um panorama do que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez por nós. E aqui nessa história de Boaz e de Ruth, nós vemos essa figura do chamado parente remidor, participando Ruth nas bênçãos de Israel e, além disso, incluir Ruth na linhagem familiar do Messias. E isso nos mostra, uma nuance tão profunda da graça redentora que o Senhor Jesus Cristo veio fazer para nós. Como nosso parente chegado, Ele se tornou carne, vindo como um ser humano. E João fala sobre isso no seu capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra habitou significa literalmente tabernaculou. Então, é uma analogia do tabernáculo do deserto, quando Deus ergueu sua tenda entre os hebreus e manifestou sua glória durante a travessia do povo de Israel pelo deserto. E podemos ver na linguagem de Paulo também um texto maravilhoso, onde ele fala em Filipenses capítulo 2, nos seus versos 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então encontramos que, pela sua disposição em se identificar com a família humana, assim como Boaz assumiu as funções da sua família humana, Cristo operou uma redenção completa da nossa condição de estarmos sendo favorecidos por causa da sua encarnação. E nós vemos mais, que coisa linda, a incapacidade de Ruth,
Ruth estava ali simplesmente tomou algumas atitudes que a sua nora, aliás, a sua nora indicou, que no caso Noemi, que é uma prova da orientação do Espírito Santo através de palavras sábias que Noemi proferiu para Ruth. Nós vemos aqui que Ruth estava sem condição de fazer qualquer coisa para alterar a sua própria condição de ser uma pessoa na dependência da vontade de Boaz. Nenhuma condição havia para Ruth querer mudar a sua situação. Assim também nós, diante da nossa situação diante de Deus, o que nós poderíamos fazer para mudar essa situação? Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 8, prezado ouvinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por isso nós não poderíamos nos tornar justos antes de Deus decidir enviar o Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. E podemos ver também o verso 6 que diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então nós estávamos como Ruth, sem nenhuma condição de remissão. E aqui nós vemos a prontidão de Boaz em pagar o preço completo, como foi pago aqui nesse verso 9 do capítulo 4 de Ruth. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi. E o Senhor Jesus Cristo também, ele fez o pagamento total da nossa salvação. Nós podemos ver isso nas epístolas do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que não fostes comprados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas fostes resgatados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ainda diz em Gálatas capítulo 3, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso, nessa linda história de Ruth, nós encontramos uma figura de um remidor, mostrando o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso remidor. E assim, nessa transação aqui de Ruth, aqueles anciãos, eles desejaram toda a sorte de bênçãos para este casal. E diz aqui no verso 11 do capítulo 4 de Ruth:
e todo o povo que estava na porta. E os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ade-te já valorosamente em Efrate, e faça-te nome afamado em Belém. Então, aqui nós vemos uma história maravilhosa, que dessa história vai nascer uma criança. O nome dela vai ser Obed, que significa servo. E esse Obed vai ser pai de Jessé e avô de Davi, e que está na descendência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha também este remidor, que é o Senhor Jesus Cristo, na sua vida. Amém.